Desse jeito. Eu ia perguntar em que ponto da sua vida você começou a acreditar em vidas passadas. Sempre, sempre. Essa parte das vidas passadas é muito interessante. Quando eu era pequena, eu via vidas passadas. Mas eu não sabia que eram vidas passadas. Para mim, eram coisas normais. Até que eu entendi, depois de um tempo, que eu via vidas passadas, né? E aí eu comecei a entender que aqueles lugares que eu via não existiam aqui. Uhum. E aí eu comecei a me ligar depois de um tempo, né? Quando eu era pequena, na verdade, pra mim era tudo normal. Essas visões que você tinha, era no momento que você tava, tipo... Era alguma meditação que você fazia, algo do tipo? Não, era do vinha nada, no dia a dia? não. Eu vejo normal, assim, aparece na minha tela mental. E aí eu acesso essas informações. Por exemplo, às vezes conversando com uma pessoa, quando a pessoa vem fazer a consulta lá das perguntas aos mentores, aí a pessoa manda a foto dela, faz as perguntas. E aí, naturalmente, eu acesso a energia da pessoa, acesso os mentores espirituais e muitas vezes as vidas passadas. Então, vem ali, eles mostram, eles dão uma explicação do porquê que a pessoa está com aquela dificuldade, está com aquela situação. Então, assim, eu via quando eu era pequena. E aí, depois, eu comecei a entender que aquelas vidas, elas existiram em outro momento. Sim. Mas até então, eu achava que era tudo uma coisa só. Na verdade, teve um episódio específico, eu sempre conto esse. Eu via uma casa em cima de um morro. Era uma casa muito simples, chão de terra. Uma cozinha assim, antiga, daquelas antigas. E tudo muito limpinho, mas assim, muito humilde. Sim. E vi uma menina ali, né? E eu achava que aquela casa era uma casa que eu morei. Tipo, nessa vida. Até que um dia, como eu descobri que não, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu cheguei para uma tia minha e falei para ela, eu quero ir lá naquela casa. Ah, que casa? Eu descrevi a casa, falei, não, essa casa não existe. Eu falei, não, existe sim, eu tenho certeza. Você bateu o pé que eu sei, tem isso na casa. Não existe. Aí foi olhar nas fotos da família e realmente aquilo ficou, naquela época aquilo ficou sem entender. Anos depois eu fui entender que eu acessava uma vida passada. Uma vida passada tua? Minha, exatamente. Caraca. E foi uma vida passada que eu morri cedo. Eu morri bem menina, assim, com uns 7 anos. Aí por isso ele tem poucos flashes do que... Eles mostram, assim, aquilo que a gente precisa entender, né? E qual era o recado, então, que você precisava entender? Porque não, você falou que era dessa não era um recado, eu só tava acessando uma lembrança de vida passada. Até mais porque você ainda não tinha tanto aprofundamento eu era criança, pra mim era normal, eu tava lembrando de uma vida passada, porque até os 7 anos as crianças lembram muito normalmente, assim, depois dos 7 isso fecha, essa lembrança. Qual foi a memória de vida passada aí mais recente que você teve aí? Mais recente? Minha? Deixa eu pensar. Eu tive... Eu acho que não é todo dia que você fica lá, todo dia vou ver mesmo. Não. Eu minhas vidas mesmo... Né? É bem esporádico. Minhas vidas, assim, eu acho que eu já acessei no máximo umas 20. Caraca. Não foi mais que isso. Mas perto de tantas que a gente tem, eu não acessei mais que isso, minhas. Né? Uma recente que eu acessei foi de um filho meu, que ele era um velhinho na vida passada, e eu tava junto, por isso que eu acessei junto. Ele era um velho muito nostálgico, assim, gostava de coisas antigas já, e ficava ali, e ele ficou viúvo. E depois que ele ficou viúvo, ele não se encontrou mais. E essa visão me explicou o porquê ele entrou num processo meio depressivo há uns anos atrás. E eu entendi a ligação. Porque ele ainda estava naquele luto. Inconscientemente. E aí foi muito interessante, porque assim, a visão da vida passada me mostrou os gostos dele hoje. Ele adora coisas antigas. Ele adora prédio antigo, ele adora velharia, coisa antiga, música antiga. Já ouviram Pedro Pedreiro, do Chico Buarque? Putz, não. Ele ouve esse tipo
de música é até poética, mas é assim, sim. Eu cansei que não é da época agora, tipo antiga. Não, muito antiga, sei lá, da década de, não sei, 60, 70? Menos, eu acho. Não sei, pra não falar besteira. Mas ele gosta desse tipo de música. E aí eu falei, não é possível, por que você gosta? Ele se veste como um velho, às vezes. Agora ele mudou o estilo, graças a Deus. E aí eu acessei essa vida que trouxe toda uma explicação por causa da depressão dele. Então essa foi uma. Eu acessei uma outra também que foi muito interessante, porque quando o meu filho, o outro filho, eu tenho 3 filhos, né? Um de 28 anos, um de 25 e esse de 19. O de 25 anos, quando ele nasceu, eu tinha uma sensação constante de que ele ia morrer. E não tinha motivo, ele não tinha doença. Por quê? Você tinha a sensação, tinha um medo, tinha uma aflição e não tinha motivo. Aí um dia, foi meu mentor que falou assim, eu vou te mostrar, deita aí, na maca. Eu lembro até que eu brinquei com ele, falei, não vou deitar na maca que senão eu vou cair, eu tô sozinha. Aí deitei no chão. E ele me mostrou uma vida onde eu vi, e essa vida foi muito interessante. Imagina assim uma rua de terra batida com carroças e comércios dos 2 lados, com portas grandes, bem altas, de madeira, grossas, assim, tudo escuro. Aí eu lembrei de uma outra vida também, que essa é também interessante, que eu me matei. Estravei a mente dela aí. Bom, aí eu de repente entrei, assim, porque eu vejo como se eu estivesse flutuando, e eu tenho muitas consultas que as pessoas vêm me fazer assim, Cris, eu quero saber por que eu tenho esse sentimento, por que tal coisa. É bem interessante. Entrei flutuando, e aí aconteceu uma coisa que eu nunca descobri, até hoje. Nos livros de histórias, nas pesquisas, era um velório. E aí tinha um caixão no meio. Esse meu filho era uma menina que tinha 9 anos. Não me pergunte por quê, que eu sei que é 9 anos. Quando eu olhei pra ela, eu sabia que era o meu filho, eu sabia que tinha 9 anos, eu sabia que morreu de uma coisa no pulmão. Como chega a informação, você não sabe. Eu acesso. Aí eu falei, nossa, que interessante. Aí eu entendi. Aí eu falei, eu vou descobrir quem é meu marido. E aí, na hora que eu comecei a olhar, porque você olha nos olhos das pessoas. Na hora que eu olhei pra ele, eu tive um impacto tão grande que eu descobri que o meu marido era meu pai dessa época. E assim, eu não esperava isso. Eu queria, sei lá, na minha fantasia, eu queria outras pessoas. E aí eu voltei e eu não consegui acessar mais essa vida. Mas teve uma coisa que me intrigou. Tinha eu e umas 2, 3 mulheres do lado. As mulheres estavam do lado direito, os homens estavam do lado esquerdo. Os caras tinham uns ternos. Não era tipo congregação, não, né? Eu tava de laranja e tinha a moça do lado que tava de vestido vermelho. Daqueles bem grandes, assim, gordos. Aí eu fiquei com isso. Por que no enterro de vermelho e laranja? Tipo, pra mim não faz sentido hoje aqui, né? Não enterro. Aí eu pesquisei isso na internet, até hoje eu não achei o porquê, não achei nenhuma referência. Significado. Mas tem coisas que eu pesquiso bem malucas e acho a referência. Aí você fala, nossa, isso existe de verdade. E eu tenho um treinamento que chama Jornadas da Fênix, que as pessoas também pesquisam. Elas acessam as vidas passadas e aí elas vão pesquisar na internet. Elas falam, Cris, achei a referência, achei o lugar, achei a situação. Às vezes vem um nome, vem um acesso, a pessoa pesquisa e acha. É legal, porque muito legal. É legal porque dá uma confirmação maior, né? Muito legal, muito legal. Uma outra vida, por exemplo, que eu acessei é essa de um cara que eu tava saindo na época. E ele tinha uma coisa assim comigo, ele meio que se afastava. Oxi. E aí eu vi uma comitiva de carroças chegando num vilarejo. Todas essas carroças tinham uma coisa também intrigante que eu fui descobrir na internet. Todos os caras, que eu não sei como é que chama o cara que dirige a carroça. Carroceiro? Sei lá. Cavaleiro, sei lá. Acho que tem outro nome. Mas enfim. Não tem. Bom, não importa. Motorista, pô. Não, motorista. Tem no Red Dead, mas Bom, todos os caras tinham um chapéu. Sabe o chapéuzinho de criança de 1 ano, aquele que é um cone? Todos tinham um cone desse, compridão. Ih, já sei o que é. Compridão. Não, daí não, filho. Uma vestida branca? Não, era um cone comprido vermelho. E aí eu fui pesquisar, porque eu falei, não, a cena tá certa, menos isso, porque, tipo, pra mim não fazia sentido nenhum aquilo. Só que eu fui pesquisar que na época medieval se usava esses cones na cabeça. E eles eram vermelhos, laranjas, e era bem compridos, né? O chapéuzinho de criança é aqui, e esses eram bem assim, tipo,
Eu falei, nossa. Da autoridade ali. Então, quando eu vejo essas coisas, eu falo, nossa, que legal, que interessante isso.